Boa noite, bem-vindos. Vamos aqui nos preparando para mais uma live. Boa noite, André, bem-vindo. Oi, Sheila, bem-vinda, boa noite. Doutor Eliezer, prazer tê-lo aqui com a gente. Olá, Maria Luísa, bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Patrícia, que bom vocês estão aqui com a gente nessa noite fria em São Paulo. Ju, bem-vinda. Estamos aqui aguardando o meu convidado de hoje, o Dr. Pedro Vinha, já está aqui, já vou acenar para ele aqui, já vou colocá-lo aqui na minha... Funcionando. Márcia, boa noite, Márcia. Oi, Ju, bem-vinda. Ô, Pedro. Oi, Mário, peraí, deixa eu só arrumar o som aqui que tá ruim. Vai arrumando aí. O pessoal já vai nos dizendo se tá bom o som, se tá todo mundo nos ouvindo. Você tá me ouvindo? Peraí, Pessoal, como é que tá o nosso som aí? Alô? Opa! Opa, tudo bom? Tudo. E você, Pedro? Acho que tava... Como vai? Satisfação, viu? Tá junto contigo aqui nessa noite aqui. Caiu aqui, desculpa. Vamos tá lá. me ouvindo bem? Tô ouvindo. Maravilha. Pessoal, tá ouvindo bem o Pedro aí? Que ele aqui é o convidado, né? Muito bom. Muito bom, gente. Então, boa noite a todos. Com muito prazer e alegria, nós estamos aqui para este live, que tem o objetivo, através de um bate-papo alegre, descontraído, né? Nós estamos no mês chamado Agosto Dourado, que é um mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Eu sou Mário Jorge, o nosso tema hoje é respiração bucal. Uma consequência da falta de aleitamento materno? Fica aí a pergunta, né? E para bater esse papo aqui, eu convidei o Dr. Pedro Pilege Vinha. Pedro é cirurgião dentista, pós-doutorado em apneia do sono na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também, na área de conhecimento apneia obstrutiva do sono. Especialista em ortopedia funcional dos maxilares, especialista em ortodontia, coordenador dos cursos de atualização e especialização em ortopedia funcional dos maxilares no NEON São Paulo, FAC7, e coordenador do curso de apneia do sono para a área da saúde e do curso respirador bucal para dentistas. Como vocês podem ver, Pedro Vinha é um estudioso no assunto que vai nos oportunizar hoje conhecer um pouco melhor sobre a síndrome do respirador bucal. Bem-vindo, Pedro, e muito obrigado pelo aceite ao meu convite. Imagina, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, né? Afinal, ser chamado para uma live com o senhor aí é para poucos, né? Quero mandar um beijo para a Jussara. Deixar um beijo para a Jussara aí, que já me acenou aí também. Poxa, que bom. A gente está junto nessa caminhada há muitos anos, né, Mário? Que bacana, é verdade, é fato, é fato. E aí eu vou deve ter, convidar... Não vou nem falar em tempo, mas... Desde os primórdios da homeopatia ali atrás, no começo, desde lá, Mas foram saudosos tempos, né? Foi um tempo muito bacana que a gente teve a oportunidade de conviver junto. Aí a vida depois foi nos oportunizando outras coisas, né? E esse momento que a gente está também não tem possibilidade de estar presencialmente, mas se Deus quiser, em breve a gente vai voltar, tá tudo junto aí e vamos nos confraternizar. Isso que é o mais importante, não é verdade, Pedro? Sem dúvida. E foram tempos transformadores, né? Somos hoje o resultado daqueles tempos com certeza, que nos formaram nessa área, né? Muito interessante. É fato, é verdade, você tem razão. Eu queria até fazer uma contextualização para abrir a discussão com você, porque é um texto que a gente, de repente, conhece bem quem é a autora, né? Que a respiração nasal é essencial ao bem-estar do organismo e ao desenvolvimento harmonioso da face. Respirar pela boca é uma transgressão dessa função vital e não apenas um mau hábito, mas um distúrbio que traz inúmeras consequências, como alterações posturais,
infecções de vias aéreas superiores, má oxigenação do cérebro, dificuldades alimentares e atraso no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. O crescimento crânio-facial, ele necessita da respiração nasal, do bom funcionamento do sistema estomatognático, boca, músculos faciais e ossos, e do perfeito vedamento labial. Eu aqui cito a doutora Gabriela Doroti de Carvalho, saudosa professora, defensora da amamentação na prevenção da respiração bucal e que estudou muito e apresentou uma visão funcional e clínica da amamentação. Então, eu quero aqui agora passar a palavra para o Pedro e o Pedro nos brindar com o conhecimento que ele tem aí. Pedro, o que é a síndrome da respiração bucal? Que é a síndrome da respiração bucal? Essa pergunta é bastante interessante, né? Porque ela é relativamente questionável, né? Isso é uma das grandes dificuldades até das pesquisas com respirador bucal, porque a gente não tem um viés sequer para determinar o que é um respirador bucal. Por exemplo, tem estudos que usam a dilatação alar, dessa base alar, como respiração bucal. Tem estudos que usam ficar de boquinha fechada 2 minutos com água na boca, sem engolir. Então, assim, para estudos, isso é muito ruim na pesquisa, né? Na hora da ciência, nós não gostamos muito de percepções subclínicas, né? Percepções nossas. Mas, assim, é por isso que hoje a gente utiliza muito a apneia do sono para validar o respirador bucal, né? Porque todo respirador bucal, todo apneico é um respirador bucal na criança. Então, e a criança tem muito... E a polissonografia, que faz exame de apneia, é muito preciso, né? Então, assim, se você tem apneia, você tem números. Então, a pesquisa gosta muito de números. Ele é um apneico tanto, né? E isso é muito saudável do ponto de vista científico, né? Esse número, coisa que o respirador bucal não oferece para a gente. Mas se eu for dizer para vocês o que é a síndrome, primeiro você tem que respirar pela boca por um período relativamente longo. Isso é uma coisa importante. E esse relativamente longo nós podemos traduzir em horas, tipo, eu me deito e respiro só pela boca, ou eu tenho dias, por exemplo, eu passo um período muito grande do ano respirando pela boca, por exemplo, são respirações bucais mais sazonais. E a gente tem, então, o indivíduo que respira pela boca sempre, precisa de uma suplência. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou ouvindo um barulho de fundo, não sei de onde vem. Tá bom. Estamos ouvindo direitinho, tá? Estamos ouvindo direitinho. Tá. Então, se eu for dizer o que é a síndrome do respirador bucal, bom, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes de uma determinada doença. Então, se eu for dizer o que é a síndrome do respirador bucal, seria uma série de sinais e sintomas decorrente de respirar pela boca por um período prolongado. Então, o indivíduo que respira pela boca e não tem sinal e sintoma algum, ele não desenvolve a síndrome do respirador bucal. Ele é um respirador bucal e ponto, ou parcial, ou total. Agora, para você ser um respirador bucal, você ser um sindrômico respirador bucal, você tem que ter a respiração bucal e mais alguns sinais e sintomas. Então, a gente pode dizer como sinais e sintomas rinite, sinusite, asma, alteração de postura, alterações fonoaudiológicas, ou seja, assim, você tem que carregar pelo menos 2 ou 3 coisas para nós considerarmos ele um paciente que tem síndrome do respirador bucal. Perfeito. Então, isso é bom a gente estruturar bem, porque, meu filho só dorme de boquinha aberta. Ele não necessariamente está dormindo respirando pela boca. Importante. Primeiro, ele pode estar com a boca aberta sem respirar pela boca. E segundo, se ele, mesmo que respira pela boca, mas ele tem uma boa qualidade de sono, não ronca, não tem nada que altere, não tem nenhum tipo de patologia associada, ele não é um paciente que se enquadra na síndrome do respirador bucal. Perfeito. Tá? Então, vamos resumindo. Síndrome tem que ser respirar pela boca, mais sinais e sintomas associados decorrentes do respirar pela boca. Isso é importante. Muito bom, Pedro. Eu acho que é a definição que você está trazendo para nós, porque
você está, de fato, posicionando o que é realmente a síndrome, que é essa consequência, né? O que é o respirador bucal e as consequências. Aí eu te pergunto, Pedro, você que é um cirurgião dentista, que está envolvido com o estudo disso, né? Por que o cirurgião dentista abraçou essa questão da respiração bucal? E qual é a causa principal disso? Então, eu vou começar fazendo uma correção. Vamos O lá. dentista ele não abraçou o respirador bucal. O dentista foge do respirador bucal. É uma vergonha para nossa área. É uma vergonha. Eu, às vezes, morro de vergonha de ver isso. Né? Tenho algumas pessoas muito queridas me dando beijos aí, o Fagnani, a Gisele. Beijos enormes aí. Eu acho que só tem meus amigos aqui nessa live, viu, Mário? Ué, não importa, querido. Você é querido de todo mundo. Ai. Bom, então, isso é uma coisa... Eu até fiz tem uma publicação num blog que eu escrevi que respirar bem saiu de moda. Olha Porque só. na década de 90, final de 90, 2000, na época do auge do respirador bucal com a doutora Gabriela, isso daí tinha em todos os... O respirador bucal estava em todos os congressos, tinha palestras, não sei o quê. Exato. Hoje, o respirador bucal sumiu. Você não encontra mais no congresso de ortodontia o respirador bucal. Você não encontra mais no congresso de odontopediatria o respirador bucal. É como se não fosse responsabilidade do dentista. Respiração bucal é problema do otorrino. Esse é o raciocínio, o triste raciocínio que a odontologia... Obrigado, amor. Desculpa, chazinho. Esse é um triste raciocínio que a odontologia nos forçou, né? Se furtar a nossa responsabilidade, que é típico dos nossos dentistas, né? Sempre que a gente extrapola o ponto dente, parece que é uma coisa que assusta, né? A tal ponto que, às vezes eu peço do palestra de tratamento de respirador bucal, de vez em quando me liga um médico falando, seu Pedro, o que acontece que só você que faz isso, né? Eu encaminho um paciente meu para fazer uma disjunção e o otorrino falou que quem era ele para dizer o que tinha que fazer, que é um absurdo falar isso. É incrível como o respirador bucal, o dentista foge da responsabilidade. E o que eu mais fico triste, Mari, triste mesmo, é que nós, dentistas, temos talvez a mais potente arma de tratamento do respirador bucal para criança, que são os aparelhos que abrem a cavidade nasal. Olha só. E o curioso é que mesmo a gente tendo o tratamento mais eficiente de todos, nós simplesmente ignoramos essa nossa capacidade. É melhor ficar fazendo limpezinha. Que coisa, né, Pedro? Eu fiz isso para te provocar, porque eu sabia que você ia responder isso, porque, assim, infelizmente, é um problema da nossa área, né? O que você falou, o cirurgião dentista, que de fato tem as ferramentas, tem a aparatologia para que, de repente, resolva esse problema, né? E aí, você está colocando muito bem isso, porque, assim, e aí eu vou puxando para você ir conversando com a gente em relação, assim, quais são os principais sintomas, Pedro? Como é que a pessoa que convive com um respirador bucal, como é que ela pode detectar os sintomas mais importantes em relação a isso? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar naquela tua pergunta antes, que eu estava com uma imagem. Se eu conseguir retornar a imagem, eu te agradeço. Aqui, perfeito. Então, para quem não é da área da odonto propriamente dito, só para vocês entenderem por que o dentista no respirador bucal. Perfeito. Né? Primeiro, me posicionar de uma coisa interessante é o seguinte, eu quando fiz faculdade, enquanto todo mundo chorava, vai acabar a faculdade e tal, assim, eu nunca me encontrei muito na odonto convencional, na clássica, né? Uhum. Eu achava ela muito restrita. Desde a faculdade, assim, eu gostava de odonto. E aí, a hora que eu me formei, eu caí no consultório da Gabriela no primeiro mês. E, de repente, eu saio de um mundo onde o dente era o centro do universo, né? Era o dentecentrismo. E, de repente, a doutora Gabriela falava assim, não, eu uso os dentes para abrir espaço para essa criança respirar. Eu trato a criança, o dente... Isso, Mário, foi uma chave que caiu na minha cabeça. Mudou um disjuntor. Mudou, porque
De repente eu saio do dente-centrismo e passo para criança-centrismo, né? Ou seja, o dente era um pedaço de uma criança e não uma criança era um pedaço de um dente. Perfeito. Isso puxa, foi revelador para mim. Foi realmente eu me encontro na odontologia quando eu saio do dente. Que coisa. Bom, A você pode ver valorização toda a minha do carreira. gosto. E você pode ver toda a minha carreira, porque eu trabalho com a apneia do sono, trabalho com dor, com respiração bucal, pouco eu trabalho com dente, propriamente dito. Bom, e aí essa imagem mostra muito por que o dentista entra muito. Porque assim, se eu for dizer qual é o sintoma, o sinal clínico mais comum que o respirador bucal vai ter, são as rinites, que é bastante frequente, as hipertrofias de adenoide, e mais do que a rinite e a hipertrofia de adenoide, o que eu mais encontro é a atresia de arco maxilar. Perfeito. Então, Tá. essa imagem aí ela é muito interessante porque a maxila, que é o osso que forma o nariz, ela é composta por essa letra A aí, aonde você vai ter o triângulo de cima da letra A seria o nariz, Isso. a barra do A seria o céu da boca e as pontas do A seriam onde estariam inseridos os dentes. Os dentes. Então, quando uma criança tem respiração bucal, muitas vezes ela está com esse quadro por uma necessidade, ela respira pela boca por uma necessidade. Por que ela tem necessidade? Pode passar o outro, por favor, Mário. Porque quando eu faço um estreitamento de arco dentário, olha, imagina esse A aí que está mais estreito. Perfeito. Eu obrigatoriamente diminuo a cavidade nasal. E quando a gente diminui cavidade nasal, essa criança passa a ter uma necessidade de suplementar essa respiração pela boca, porque o nariz está estreito. E ele está estreito mecanicamente. Não é por causa da rinite, pode ser, claro, também por causa da rinite, hipertrofia adenoide, mas a principal causa, a mais frequente de um respirador bucal é a atresia de arco. Então, por que o dentista trabalha com respirador bucal e trabalha muito bem? Porque a atresia de arco, ou seja, o estreitamento da base da letra A gera um estreitamento de cavidade nasal e, consequentemente, o céu da boca sobe e o resultado prático é que você tem uma respiração bucal suplementar. Então, o dentista ele é muito importante nesse tratamento porque a gente é o único profissional que consegue devolver a estrutura nasal original, a que foi roubada, deformada. Tá? Então, por isso que o dentista tem uma aplicação muito grande no respirador bucal, respondendo a pergunta, porque a base é estrutural, é esquelética. Perfeito. E nada melhor do que você também, sendo um ortopedista funcional, trabalhar com isso, né? Com essa remodelagem da cavidade oral, principalmente o palato, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho conjunto, né? A gente consegue, com a disjunção, que é uma ferramenta ortodôntica, um socorro imediato do respirador bucal. Ou seja, em 20 dias essa criança está respirando. Olha que coisa. Só que se você tirar o disjuntor, recidiva o processo respiratório. Quem garante essa estabilidade é a ortopedia funcional. Perfeito, Pedro. Perfeito. Então, são áreas que vão se complementar. Elas não são inimigas, mas sim complementares. Perfeito. E assim, tem que ter essa fusão. Tratar só com ortodontia, com disjunção, e tratar só com ortopedia é sempre difícil. Então, sempre eu indico a mesclagem das técnicas. Perfeito. Que eu gosto de falar uma coisa, né? Não existe técnica ruim, existe técnica mal indicada. Exatamente. E o trabalho em equipe, né? É o que você está falando, né? Porque aí vai entrar outros profissionais da saúde quando necessário, né? Você tem a avaliação do otorrino, você tem a avaliação da fono, né? E assim por diante. Esse trabalho em equipe, né? E aí os sintomas, tá bárbaro o que você está falando, porque está posicionando a gente em relação a esse problema. E aí você agora falando dos principais sintomas desse quadro aí. O que você destacaria? Primeiro vamos posicionar a gente no mundo dos sinais e sintomas pelo seguinte, mano. Perfeito. É assim, um médico que enxerga uma criança com apneia,
ele acha que a respiração bucal é um sintoma da apneia. Tá. Um otorrino enxerga a respiração bucal como um sintoma de uma hipertrofia de adenoide. Tá? O dentista enxerga o respirador bucal como um problema do otorrino. Não é um problema dele. E o ortodontista acha que o respirador bucal é um hábito, como se alguém vivesse mal por opção. Talvez um dos trabalhos mais interessantes que eu queria demonstrar é tentar enxergar esse respirador bucal como um todo. Perfeito. Então, assim, quando uma criança respira pela boca, ela vai acarretar em tantas coisas ruins, tantas disfunções corporais, que quando a gente tem uma criança que respira pela boca, a gente não tem um problema, a gente não tem uma adenoide, a gente não tem uma atresia, a gente não tem uma rinite, um hábito. A gente tem um monte de patologias que giram em torno disso, que acaba deformando a criança como um todo. Perfeito. Tá? Criança, eu falo isso adulto também. Claro. Tá? Tem um livro até interessante do Antônio Pinto, acho que é José Antônio Pinto, que ele fala assim da respiração bucal no infantil, a apneia do sono no adulto, como se fosse um problema infantil que não foi corrigido, estaria sendo resultado lá. Não. Então, a gente consegue hoje dividir, quem respira pela boca pode ter sinais e sintomas em 6 grandes áreas, que é esse quadro aí. Esse quadro. Então, assim, eu vou tentar. Se eu esqueci de alguma, vocês me perdoem, mas assim, eu vou tentar assim. Então, uma criança com respirador bucal é assim, é divertido. Um respirador bucal, ele não tem tudo. O respirador bucal, ele escolhe o que ele quer ter. Tipo assim, eu tô com fim de ter uma otite de repetição e um problema postural. Tá. O outro respirador bucal, que é amidalite de repetição e sinusites também de repetição. Eu gosto desse quadro. Então, quando eu falo o que tem, eles não têm tudo. Tá? Mas um respirador bucal vai ter pelo menos 3 dos sintomas. Então, assim, a boca clássica de um respirador bucal. Atresia de maxila, palato profundo, queixo para trás. Tá. Né? Então, assim, a pergunta, quem faz isso? Mamadeira faz queixo para trás, palato profundo e atresia. Então, assim, aí você pergunta para mim depois quem que faz o respirador bucal, a gente conversa sobre isso, né? Tá bom. Aí, essa criança que respira pela boca, ela vai ter ela não vai conseguir fechar a boca. Então, ela acaba tendo ausência de vedamento labial. E é até engraçado, porque às vezes você manda para fono para fechar a boca, mas não adianta você pedir para essa criança fechar a boca se ela precisa da boca para respirar. Sim, com certeza. Então, é muito comum isso de encaminhar fono para o respirador bucal para fono e ela sequer consegue respirar. Então, assim, não tem como fechar essa boca. Primeiro, você tem que obstruir o nariz. Tá? Então, assim, na parte otorrino, você vai ter língua flácida hipotônica, vai ter hipotonia de lábio inferior e lábio superior encurtado. Esse é o padrão. Das patologias otorrinolaringológicas, a mais comum vai ser a rinite. Depois vem a hipertrofia de adenoide. Aí depois a gente tem as sinusites de repetição, otite de repetição, desvio de septo, não na criança, mas mais no adolescente, e amidalite de repetição e asma. Então, assim, esses são os sintomas comuns. Eu diria que um respirador bucal tem pelo menos 2 desses sintomas quase que sempre, desses otorrinolaringológicos. Tá? Depois a gente tem as alterações do sono. A gente vai ter enurese noturna tardia, né? Fazer xixi na cama mais tarde. A gente vai ter sono agitado, que é o mais comum de todos os sintomas do sono. A gente vai ter terror noturno associado, apneia do sono. Crianças que têm apneia do sono podem ter déficit estatutário, déficit de crescimento. E acho que basicamente são esses. É bruxismo. Bruxismo hoje é muito relacionado à respiração bucal. Também. Tá? Dentro das alterações pedagógicas, a gente tem 30% das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
incorretamente diagnosticada como TDAH, quando na verdade ela é uma respiradora bucal. Por quê? Sintomas do respirador bucal TDAH são muito parecidos. Uhum. Ansiedade, irritabilidade, falta de prestar atenção, déficit de atenção, né? Alguns são mais hiperativos, que é uma característica, o TDAH de hiperatividade. Perfeito. Você tem o TDA com os que são mais passivos. Então, assim, o transtorno de comportamento e aprendizado está presente em 30% das crianças respiradoras bucais. Olha isso. Tá? Não, você imagina a amplitude disso, Mário? Como o respirador bucal, ele tem um déficit, não só da odontologia não tem um déficit com o respirador bucal, a sociedade tem um déficit com o respirador bucal. Porque a professora exige daquela criança que dorme mal a mesma performance de que uma criança que tem uma boa qualidade de sono. Perfeito. E o aprender está intimamente relacionado ao sono. Uhum. Intimamente. Então, nós pais cobramos dos nossos filhos que têm problema respiratório a mesma performance. E esse cara luta duas vezes, porque ele tem a questão de respirar mal, dificuldade de aprender mais do que uma criança normal e tem que dar a mesma conta. Olha isso. Então, assim, os professores tinham que estar alertados disso, os otorrinos tinham que saber disso, entendeu? Essa criança precisa de um tratamento especial. Né? Então, até no próprio tratamento com homeopatia, né, que muitas vezes a homeopatia unicista, que vai medicar aquele paciente pelo todo que ele é, e essa criança é ansiosa, essa criança é irritada, essa criança é impulsiva, e aí você dá a medicação para ela e não resolve a medicação. Por quê? Porque essa criança não é isso. Ela está ansiosa, ela está diante de um quadro doente. Então, de certa forma, está medicando a doença. E a princípio da homeopatia é mais medicar a saúde. E aí você tem insucesso porque o profissional não consegue enxergar o respirador bucal. Ele é uma boca que respira só. A sociedade tem um débito com essas crianças, né? Um débito muito grande, nós temos, muito. Eu às vezes, tenho até vergonha de ser da área da saúde e ver... Olha para você ver o nível. Nós, dentistas, moldamos uma criança respiradora bucal e a gente fala o quê? Respira pelo nariz. A gente enfia respira pelo nariz. Verdade. A gente enfia uma massa na boca da criança e fala, respira pelo nariz. Se ela conseguisse respirar pelo nariz, provavelmente você não estaria nem moldando ela. Com certeza. A gente trata essas crianças e põe um isolamento absoluto, tapa toda a respiração da criança e deita ela ainda. Então, imagina como nós, como sociedade, professor, o médico, agora, por exemplo, fisioterapeuta, o professor de educação física, alteração postural. 70% dos respiradores bucais têm alteração postural. E é tão óbvio a hora que a gente consegue enxergar o respirador bucal na sua complexidade, na sua totalidade. É tão óbvio que passa a ser... Eu não consigo entender como nós dentistas nos furtamos tanto dessa responsabilidade. Nós poderíamos estar ajudando milhares de pessoas. O que a gente faz é simplesmente ignorar essas crianças. É verdade. Pedro, você tá dando uma amostra para nós do quanto é importante essa questão da observação, né? Porque é o que você está falando, né? A gente está em débito com a sociedade no sentido de que um professor, como você falou, por falta de instrução, né, de repente não observa o rendimento escolar de uma criança, né? Uma mãe que, de fato, cobra 2 quando uma criança mal pode dar 1 em relação ao comportamento, né? Especialmente essa questão da hiperatividade, né? Desse déficit de atenção, e dorme mal. Então, eu acho que a tua instrução hoje, a maneira como você está passando a informação, e até me perguntaram aqui se vai ficar gravado, vai ficar gravado, sim, porque esse conhecimento, gente, ele tem que ser replicado. E vocês estão vendo o quanto que o Pedro fala de uma forma fácil, objetiva
e que faz com que a gente compreenda esse problema, né? E é muito importante essa tua fala, Pedro. E seguindo esse lado que você falou das alterações posturais, queria que você pegasse essa imagem e nos descrevesse essa questão da alteração de postura. Essa imagem aí é uma imagem que a gente usa bastante, porque ela é muito ilustrativa do Germano Brandão. Então, assim, quando uma coisa muito interessante, olha a questão. Uma criança, para respirar quando respira pela boca, ela tem que abrir via aérea. E para abrir via aérea, ela tem que abrir a boca mais. Perfeito. E quando a gente abre a boca, a gente inclina a cabeça para trás. Só que ninguém anda olhando para o teto. Então, a gente tem que projetar a cabeça para frente e para conseguir manter a visão horizontalizada e a via aérea estendida. Então, a gente fica mais ou menos nessa postura. Então, tem muito estudo que demonstra que a cabeça ela chega a ser 2 a 3 centímetros mais à frente a cabeça de um respirador bucal do que uma criança normal. Até 7 centímetros tem. E é só que quando você joga a cabeça para frente, você aumenta a lordose cervical. Tá. Aumentando a lordose cervical, você aumenta a lordose lombar, a cifose torácica, que aumenta a lordose lombar. E aí essa criança diminui a amplitude diafragmática, ela precisa usar os acessórios do pulmão. Esses acessórios puxam a escápula para dentro e ombro. Essa criança roda o ombro para dentro, como essa desse menino da esquerda aí. Olha só. E aí você roda a bacia para baixo, empina o bumbum, entorta o joelho, encosta os joelhos, faz um genovalgo. E ainda, para piorar, ainda você derruba o pé e o pé fica plano. Assim, essa postura que é muito padrão... essa postura que é muito padrão, essa cabeça anteriorizar muito. Por exemplo, essa barriguinha, vocês estão vendo a barriguinha dele? Isso aí é porque a gente aumenta tanto a lordose lombar que você empurra o conteúdo abdominal para frente. Para frente. Não porque a gente engole ar, você fica com essa barriguinha porque a gente empurra o conteúdo abdominal por causa da lordose. Então, veja, essa criança pode ser tudo, menos gorda. Perfeito. E esse slide do lado é esse menino 4 meses após a gente melhorar a parte respiratória dele. Então, eu estou querendo mostrar aí nesse desenho que não é que a gente corrige postura, tá? A gente não faz tratamento postural. O que a gente faz é devolver fluxo aéreo respiratório. Esse menino se reposturou, ainda tem muito para melhorar, mas pelo simples fato de conseguir fechar a boca e respirar pelo nariz. Lembra o princípio da fono? Oi, Elô, tudo bom? Lembra o princípio da fono? Que eu falei que não adianta pedir para fechar a boca enquanto essa criança respirar mal? Respirar mal. Ela precisar? Sim. Exatamente. Não adianta você posturar essa criança com fisioterapia enquanto ela respirar mal. Essa postura dela, ela precisa dessa postura. Essa criança precisa dessa postura para conseguir respirar. Então, não é uma opção dela ter essa postura. Tá? É uma... É natural. Quando você respira pela boca, você tem 70% de chance de ter uma postura como essa. Perfeito. Porque respirar pela boca pede uma anteriorização de cabeça. Tá. Entendeu? E aí o resultado prático é que essa criança, veja, senta direito, menina, melhora essa postura, não sei o quê. Essa menina, além de tudo, essa criança é massacrada e muitas vezes dentro da própria casa. É isso que você tá. E a gente sequer tem, assim, esses pais, Mário, não são culpa dos pais, eu acho. Eu acho que é culpa da área da saúde. Com certeza. Esses pais que tinham que saber disso. Tá? Por exemplo, isso daí é uma informação que tinha que estar essa informação, por exemplo, ela tinha que estar na grade curricular da educação física, na grade curricular da fisioterapia. Concordo. Entendeu? A alteração comportamental tem que estar na grade curricular de psicologia, de pedagogia. É muito...
é uma responsabilidade de todos, mas nós da área da saúde é que temos que alertar esses profissionais que isso tem que estar na grade deles. Com certeza. Educação para a saúde. Né? Educação para a saúde. É isso Mas o aí. que a gente faz de costume, infelizmente, é o de sempre, né, Mário? Vamos empurrar a sujeira para debaixo do tapete e empurrar o problema para outro. É muito do tecnicismo, né? Eu acho que, assim, infelizmente, a nossa área evoluiu bastante do ponto de vista técnico, mas a gente acabou, como você mesmo falou, focando muito no procedimento. E a gente esqueceu um pouco do doente que tem uma manifestação na boca, né? Essa visão de conjunto, essa visão do todo, né? Eu acho que isso a gente acaba perdendo quando você fragmenta e acaba só focando numa situação e entende que aquilo é o problema maior, e quando na realidade é o que você falou, é o processo todo que tem que ser observado, que tem que ser avaliado, né? Então, como é importante a educação, né? A informação, né? Para as pessoas poderem observar melhor aqueles que estão ao nosso lado, especialmente as crianças. Pedro, essa criança que você mostrou, essa evolução de uma correção postural que você falou, quanto tempo tem? Só para o pessoal 4 meses. Hã? 4 meses. 4 meses? Gente, 4 olha meses. isso. Olha só. Só mudou a respiração. A respiração. Só. Isso é fantástico, Pedro. Maravilhoso. Parabéns. Observa como a cabeça recua em relação ao corpo, né? Uhum. Olha que evolução, né? E aí, Pedro, aqui vou te passar um outro slide que você vai falar agora qual é o mais grave sintoma do respirador bucal, né? Que você já está falando, fazendo uma amostra aí para nós, que nós estamos acompanhando o seu raciocínio, muito interessante. Tá, vamos falar assim. A parte da apneia, na verdade, o respirador bucal e a apneia são coisas que andam juntos, assim, mas se eu for dizer qual é o sintoma mais grave do respirador bucal, sem sombra de dúvida, a apneia. Porque a apneia, ela inclusive embute risco de morte. Tá? Então, ela é um sintoma que é muito crítico. Mas, assim, o respirador bucal é tratado, seja com apneia ou seja com uma obstrução nasal crônica, o tratamento é o mesmo. Tá. Porque a apneia, basicamente, ela é, como eu disse, o mais grave dos sintomas da apneia. Perdão, do respirador bucal. Então, a apneia, basicamente, na criança, a apneia obstrutiva, porque tem um monte de tipo de apneia, estou falando da apneia obstrutiva. Obstrutiva é porque tem uma obstrução. Tá. No adulto, basicamente, é língua que cai dentro da garganta. E na criança, é hipertrofia de tecido adenoidiano e amígdala. Tá? Só que já tem estudos novos demonstrando que a queda na língua da garganta também é responsável por apneia infantil. Tá? A tal ponto que existem cirurgias, se a gente fala assim, não, é só adenoide e amígdala. Tem um monte de trabalho que demonstra que mesmo crianças que foram operadas de amígdala e adenoide, ou seja, tirou tudo, ainda tem apneia, se eu não me engano, de 30% a 50% das cirurgias ficam com apneia residual. Olha isso. Então, essa visão está sendo um pouco modificada, como a língua também um ponto participante da apneia. Agora, a grande pergunta é, quem empurra a língua para a garganta? Mamadeira. Então, vamos voltar de sempre, em especiais os bicos ortodônticos, que são os bicos mais lesivos. Então, aí você tem, a gente está aqui na live do aleitamento materno, né, na semana do aleitamento materno, então a gente tem aí a mamadora como precursor inicial de respiração bucal e também a apneia do sono. Tanto é, eu publiquei em 2018, se eu não me engano, 2017, na Journal of Human Lactation, um artigo que fala evidências de que o aleitamento materno protege o adulto e a criança da apneia do sono. Está publicado isso aí numa revista. Se vocês quiserem para mim, me mandam um e-mail para pedrovinha@gmail.com que eu mando para vocês o artigo. Então, agora, por que? Então, existe uma discussão muito grande, Mário, de quem é o responsável pela apneia. O otorrino não acha que a atresia causa apneia.
mas Perfeito. a atresia maxilar. Mas o otorrino, em compensação, ele sabe que a respiração bucal causa atresia. Então, o Uhum. otorrino tende a achar que a causa principal de tudo é a hipertrofia de adenoide. E essa hipertrofia de adenoide acontece muito, muito por causa do leite de vaca. Perfeito. Ah, tá. Tá? As formas. Então, por que por causa do leite de vaca? Porque o leite de vaca tem alguns componentes que são potencialmente alergênicos. Alergênicos. Tá? Então, aí está dizendo a Beta-lactam. beta-lactobumina, alguns desses coisas. Eles Isso. causam uma hipertrofia de adenoide. Essa Uhum. hipertrofia de adenoide pode causar uma dificuldade respiratória, essa criança passa a respirar pela boca? Pode. E Pode. essa criança respirando pela boca, ele pode acabando ter uma atresia por manter a boca aberta. Uhum. Tá? E aí você tem uma criança com apneia do sono. Mas em compensação, você pode ter o inverso também. Você pode ter a criança que usa mamadeira, que atresia o arco. Essa atresia de arco diminui o fluxo respiratório. E essa diminuição de fluxo respiratório causa uma hipertrofia de adenoide por desuso dela. Adenoide é um tecido preparado para ter ventilação. Quando você não dá ventilação, ela pode hipertrofiar. Hipertrofia. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente faz o tratamento e rapidamente essa adenoide regride de tamanho, a partir do momento que você devolve o fluxo. Então, na verdade, quando eu tenho uma criança, o Fagnani falando de causa-consequência, Causa-consequência. na prática, eu gosto de deixar muito claro que eu não estou muito interessado em saber quem é o verdadeiro causador de uma criança com apneia. Eu estou interessado em tratar essa apneia. Tá. Depois que essa criança estiver bem, a gente discute. Porque uma criança com apneia tem déficit de desenvolvimento intelectual, déficit de aprendizado, alteração comportamental com violência envolvida. Entendeu? Assim, essas crianças têm um quadro horroroso de vida, risco. Com certeza. E aí eu não acho que é hora de ficar. Vida péssima. Então, assim, são áreas que se complementam. Tem crianças que passam a usar mamadeira e imediatamente desenvolvem um quadro respiratório. Então, quando é muito imediatamente, pode ser uma alergia ao leite, ou se demora um tempinho, pode ser uma atresia que causa. São áreas que se complementam. Então, dizer que só a atresia causa apneia seria pueril da minha parte, infantil. Com certeza. E dizer que só a alergia também causa apneia também não é. Não é. Perfeito. Tá? Então, esse é o top. Assim, o sonho. Hã? Não, nós temos ainda 18 minutos. O papo tá maravilhoso, cara. A gente tá aqui, você tá fazendo a gente... Vamos tratar, vamos lá. Isso, né? Voltou. Agora voltou. Vamos lá. Eu te perguntei como tratar. Vamos lá, você tem aí um caso aí. Como tratar? Então, assim, para quem não é da área, o procedimento padrão de tratamento é usar esse aparelho que é colado no céu da boca, nos dentes da criança, e a gente abre numa velocidade tão rápida que a gente afasta as hemimaxilas, né? A maxila é de um lado e do outro, a gente faz um alargamento, a gente faz um afastamento disso daí. E dessa forma a gente abre cavidade nasal. Ao contrário dos meus colegas que põem o disjuntor, chama disjuntor esse aparelho, o expansor rápido da maxila, ao contrário dos meus colegas que colocam o disjuntor para alinhar os dentes, eu coloco o disjuntor para tratar a respiração e o efeito colateral dele é arrumar os dentes. Efeito colateral foi boa. Essa foi boa. Exatamente, porque o meu foco não é o dente. Sim. Entendeu? O meu foco é a criança estar bem. Isso. Perfeito, Pedro. Perfeito. E esse foco, olha que interessante, eu trabalho com uma médica homeopata há muitos anos, que eu gosto muito dela, chama Thelma Calvi. E uma vez eu disjuntei um paciente e ela que me encaminhou o paciente, ela é uma pediatra, né? Então ela me manda muito paciente exatamente porque ela para nas barreiras
parar de dar medicamento todos os meses para otite, né? E aí ela inclusive, geralmente com acompanhamentos com médicos homeopatas, os tratamentos são melhores, são mais estáveis. Vou Pode ser concordar que seja com uma você. observação minha, né? Um viés meu, mas eu tenho normalmente essa característica. Médicos homeopatas trabalham melhor aquela secreção que fica, Perfeito. entende melhor a questão do leite, enquanto os outros falam assim, não existe alergia a leite. Não existe. Desculpa, clinicamente existe, né? Claro. Então, ela me mandou um paciente uma vez, eu disjuntei, e aí o paciente voltou depois de sei lá, um mês depois, é o seguinte, eu vou abrir mais uma semana o disjuntor. Aí eu falei, é mesmo? Por quê? Não, porque a médica falou que eu ainda não estava respirando bem, então ela falou para abrir uma semana. Eu achei tão divertido, porque assim, a maioria dos dentistas ia se sentir ofendidíssimo Nossa, do nem médico fale. intervir no tratamento. Eu fiquei super feliz, porque a gente está falando a mesma língua, entendeu? Isso é Eu não tinha percebido que fundamental. essa criança ainda não estava respirando bem, e ela falou com toda a propriedade. Depois o Pedro arruma o dente. Dente é um negócio que a gente conserta depois. Eu preciso de você Sim, saudável. é isso aí. É outra filosofia de olhar a criança. É um outro tratamento. Tá? Essa Perfeito. imagem aí mostra o que a gente Olha aí. faz. É. Tá? A gente separa as hemimaxilas, a de direita e esquerda. Nesse processo, não só a gente alarga a cavidade nasal, como a gente abaixa o palato também. A gente abaixa o palato num 5% mais ou menos. 5, Uhum. 6%. O que Tá. não é pouca coisa, não. Poxa. Mas essa é a alma do tratamento. É devolver fluxo aéreo. É até engraçado que você vai dando aula, eu falo assim, né? A hipertrofia de adenoide, de cada 10 crianças indicadas em cirurgia, 8 não operam. A sinusite resolve 80% dos casos. A amidalite de repetição, melhora 90% dos casos. Otite, praticamente 100% dos casos. Aí todo mundo fala. Aí eu até falo, Mauro, gente, olha, eu não trato otite, eu não trato sinusite, eu não trato rinite, eu não trato amidalite, eu só devolvo fluxo respiratório. Isso é muito importante entender. Pedro, você bota um aparelho que trata a postura. Não, eu não ponho um aparelho que trata a postura. Eu ponho um aparelho que devolve fluxo. Olha É isso só. que eu faço. O Maravilhoso. problema é que as pessoas não enxergam o quanto esse fluxo respiratório é importante. Mari? É onde a gente volta. O que eu faço? Eu só trato fluxo. Nossa, Pedro, você corrige asma. Não, Pedro não trata asma. O Pedro devolve fluxo. Fluxo respiratório. Isso que é muito importante. Ô, Pedro. É muito importante, porque não existe interferência de áreas. Isso. A doutora Gabriela falava isso, exatamente isso, né? Um chuveiro, os buraquinhos do chuveiro entupidos, você toma um banho de gotinhas, né? Então você toma um banho meia boca, né? Agora, se desentupir todos os buraquinhos, vai cair uma água, você vai tomar um banho verdadeiro, né? Então, quando você fala de fluxo, que você devolve o fluxo respiratório, respirar é vida, né? Quem respira bem, vive bem. Quem respira mal, vive mal. Então, eu acho que essa é a condição que você está passando. Pedro, está chovendo elogios para você, porque a maneira como você aborda... É tudo amigo, lembra que eu falei? Não são os amigos, não. Tem gente aí que não é amigo. Eu paguei eles. Você deu um cachê. E, Pedro, nós ainda temos 12 minutinhos, dá para a gente ainda bater um papo. Qual é a melhor idade para tratar, Pedro? 3 anos. Olha só. Olha, a idade que a gente melhor consegue tratar, assim, que você tem os melhores resultados é de 3 a 5 anos. É quando essa criança dá um upgrade na parte respiratória, ela consegue se reequilibrar posturalmente. Sim, eu só não trato antes porque eu não tenho dente para apoiar o aparelho. Uhum. Tá? É até engraçado que eu trato tanto criança de 3 anos que as pessoas acham que eu sou odontopediatra. Então, às vezes, eu vou fazer uma live, todo mundo fala, Pedro, odontopediatra, não sei o que, eu não sou odontopediatra. Mas é como eu tenho. E olha que se eu pudesse, eu só atenderia criança. Coisa. Porque, assim,
é lá na base, né? E vou dizer uma coisa a mais, hein? Ah, tratar uma criança de 3 anos não é prevenir, já é tratar. Olha isso. Tá? Já é Prevenir é no tratar com aleitamento. 3 anos. Prevenir significa não deixar estragar. Se eu estou colocando um aparelho numa criança de 3 anos, é porque eu já estou tratando algo que deformou. Perfeito. Então, vamos dizer bem claro, eu não estou fazendo ortodontia preventiva, nada. Eu estou tratando uma doença instalada. Tá. Então, mas por que isso? Porque assim, olha, eu abro numa criança de 3, 4 anos, mais ou menos 8 milímetros. Tá. O que, assim, isso dá mais ou menos 3 semanas. O que para um ortodontista normal, ele já teria um chilique de fazer isso num cara de 14 anos. Uhum. Agora, se você pegar o terço médio da face de uma criança de 3 anos, ela tem 50% da face de um adulto. Então, para eu abrir proporcionalmente uma criança de 3 anos com 8 milímetros, eu precisaria abrir uma criança de 14 anos, 16, 18 milímetros para ser proporcional. Então, duas coisas importantes. Primeiro, que eu não consigo abrir 16 milímetros, então eu sempre vou abrir menos. Tá. E segundo, que se eu trato uma criança, não, deixa ela chegar com 9 anos para conseguir fazer um disjuntor, não sei o quê, essa criança sofre dos 3 aos 9. Perfeito. Então, adiar o tratamento, a não ser por motivos muito específicos, é uma forma de nós fugirmos das nossas responsabilidades. Você pode não fazer, mas você pode indicar para quem faz. Com certeza. Entendeu? Perfeito. Mas a idade ideal é novinho. Quanto mais novo, melhor. Assim. Se eu dizer assim, que com uma criança de 3 anos eu faço a supressão de quase todos os sintomas dela, numa criança de 10 anos eu vou melhorar 60% dela, 70%. Tá? E outra, eu tenho uma criança de 10 anos, eu tenho 80%, 90% da face pronta. As alterações de crescimento já foram todas, entendeu? Rotação de mandíbula, a gente perde já um monte de coisas. É ali na base que a gente tem que intervir. Perfeito. Essa criança, a gente percebe o biotipo, né? O perfil dela, a alteração, que coisa, né? O semblante, o olhar, o selamento labial, uma coisa impressionante. Essa criança aí é uma criança, como é que fala? Ela é a criança garoto propaganda da Gabriela, esse menino, né? Uhum. Essa foto tem 1 mês de diferença. Olha, que coisa, 1 mês. Entendeu? Fui eu que fiz a disjunção desse menino. Essa foto tem 1 mês de diferença. É surpreendente, surpreendente, assim. Até, eu tenho, Mário, pelo menos que eu pessoalmente fiz, eu fiz mais de 3 mil disjunções já na vida, para tratar respirador bucal. 3 mil. Você tem 2 anos de formado? Foi bastante. Eu faço uma média de 1.500 por ano. Por ano. E até hoje eu me surpreendo com os resultados da disjunção. Até hoje. Eu tive casos de crianças que estudavam em escolas para crianças especiais, que depois que eu fiz a disjunção, viram que a criança era absolutamente normal. Eu tenho casos de crianças que tinham disjunções toda noite, assim, que já estava entrando num quadro de alteração definitiva de comportamento, que nada mais era do que um grande respirador bucal que tinha apneia, fazia hipóxia e convulsionava. Então, assim, até hoje eu não me canso de me surpreender com os efeitos da disjunção. Na verdade, eu digo mais, não é que eu me canso dos efeitos da disjunção, eu não canso de me surpreender como a respiração é importante, a respiração nasal é importante na qualidade de vida. Assim, eu não quero dar as graças à disjunção, ao procedimento, mas sim dar as graças para o respirar bem. Perfeito, perfeito. Então, assim, você vai fazer qualquer técnica de yoga, de relaxamento, shiatsu, qualquer coisa, respiração abdominal, pelo nariz. Não existe relaxamento você respirando mal.
Com certeza, com certeza. Sim. Não existe relaxamento. Então, o que a gente tem é isso. Temos crianças que nós deformamos com a mamadeira, que até os 3 anos é reversível, né? O odontopediatra fala isso, que eu quero morrer. Eu fico até hoje indignado quando eu ouço um odontopediatra falar isso. Faz 25 anos, olha, eu tinha... Nem era formado, antes de eu nascer até. Faz 25 Tá. anos que eu falo a mesma coisa. E a odontologia continua míope. Que coisa, né? Míope, mas só enxerga dente, só enxerga... Ai, mordidinha aberta, ela volta. Volta a mordida aberta, mas e a atresia? Você viu a criança auto-expandir? É fato. Entendeu? Você já viu criança se auto-resolver mordida cruzada? Você já viu criança se auto-respirar bem só porque largou uma madeira? Já fez um estrago gigantesco. E a gente sequer tem isso na faculdade. Nós somos É míope de verdade. formação. É verdade. É verdade. Você tem razão, Pedro. Eu compartilho com você esse movimento de indignação, porque, de fato, a gente distancia um pouco daquilo que é natural, né? E você é um grande defensor do aleitamento materno, sempre foi, né? Você dá ciência do porquê, de repente, uma mamadeira, uma chupeta, né? Que, na realidade, pode se somar a vários outros fatores que isso pode levar realmente a um processo, um problema muito maior, né? E quando você fala 3 aninhos de idade, é a data, é o tempo correto de você fazer, dar o andamento ao processo aí do tratamento e corrigir, né? O que você falou, criança respirar melhor, né? Viver melhor, isso é muito Ah, importante, o desenvolvimento, né? Essa outra criança aqui, Pedro, é brilhante ver a mudança, né? Do essa olhar, menina tem 4 meses. 4 meses. 4 meses de diferença ela tem, essas fotos. Olha isso. Ah, Pedro, olha, É, Pedro, eu só tenho que te agradecer. Nós temos aí 3 minutinhos para encerrar. A tua didática, o seu amor ao trabalho, a sua dedicação, o seu envolvimento. Eu acho que quando você fala com propriedade, você conhece, você é um estudioso, você coloca o dedo na saliva, Pedro, né? A grande diferença de você ser um teórico e ser um prático, né? Então você presencia isso, é o que você falou. Não é os 3.000, mas é a sua experiência, é a sua vivência com o problema. E quantas crianças você não resgatou para a vida, né? Na qualidade de vida. Isso eu acho que é fundamental. E é isso que, eu vejo rapaz, isso. nos dá um orgulho de ser seu amigo, de ser um cirurgião dentista diferenciado. Você é um cara que realmente Não, merece todo o teu trabalho. Eu espero que realmente a gente consiga sensibilizar acadêmicos. Eu sei que aqui tem acadêmicos que estão nos assistindo, que mostre as possibilidades, que não é só técnica, odontologia não é só técnica, é a abordagem, é o estudo, é a compreensão, é a elaboração de um plano de tratamento adequado, é uma visão mais global, uma observação, porque isso vai fazer a diferença, né, Pedro? Não é ficar só naquela mesmice, né? É o que você falou, nós temos um débito. E eu acho que é importante saudar isso. E, Pedro, você deu aí várias dicas e a gente quer convidar para no dia 24 agora, segunda-feira, eu vou estar com um parceiro seu de curso lá, dos cursos de pós-graduação, professor Antônio Fagnani, que vai falar um pouco sobre a apneia, e aí ele vai agregar o ronco, gente, que é uma outra questão aí importantíssima, e ele vai abordar isso, e vai ser mais um show, como foi o do Pedro no dia de hoje. Pedro, estamos encerrando, quero te agradecer de coração, meu amigo, pela oportunidade que você nos deu de conhecer o seu trabalho, de conhecer um pouco toda essa ciência que você tem, com essa pessoa humana. Você é demais, cara. Meus parabéns e o meu agradecimento eterno, viu? Suas considerações, suas despedidas. Não, eu só quero agradecer o convite, assim, é uma honra. Eu não sou um ser humano melhor que ninguém, eu não sou um profissional brilhante, nada. Eu simplesmente faço o meu trabalho, que eu acho que é a minha função. Então, assim, eu não acho que eu faço o que eu sou treinado para fazer. E, assim, puxa, tá falando sobre o respirador bucal, eu acho sempre importante, porque, assim, temos que alertar as outras áreas. Na verdade, temos que alertar as nossas áreas, nossa própria área, né? Com certeza. Comecem a olhar essa criança de um jeito diferente, que vocês vão ver que vocês têm
um mamute na cadeira que a gente sequer enxerga. A gente está lá olhando a carizinha e não está enxergando uma criança que sequer consegue respirar. Tem uma qualidade de vida péssima e a gente está preocupada com o dentinho. Perfeito. Tá? Então, Pedro, esse recado, mas olha, muito obrigado do coração, Mário. Muito obrigado. Foi uma